quero, meus irmãos, ler um texto sobre perdão de pecados. Uma das coisas que Deus nos faz, nós somos gratos, é que Ele perdoa os nossos pecados. Você tentou imaginar nós, como cristãos, sem os nossos pecados perdoados, pecadores como somos? Sim, Deus perdoa pecados. Deus aguarda o nosso arrependimento a cada momento e Ele perdoa os nossos pecados. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Saber que Deus é nosso perdoador. Ele não guarda ira e rancor por nós. Pelo contrário, o hino fala do amor de Deus. O seu amor é abrangente. Então, sempre ore a Deus e confesse os seus pecados claramente ao Senhor. Fale com o Senhor os nomes. Fale com o Senhor o que aconteceu de fato. Fale qual foi a sua agressão, a sua omissão, o seu comportamento, sua atitude. Fale com o Senhor. Se arrependa profundamente, Ele perdoa o nosso pecado. O texto que eu quero compartilhar é o Salmo 86, apenas os versos 5 e 6, diz assim: Davi está orando a Deus, porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Oremos ao nosso Deus. Pai, diante do Senhor, Pai, estamos nós, certamente, Pai querido, com os nossos pecados, com as nossas faltas, nossas omissões, as nossas agressões, ó Deus, com gestos, palavras, ó Deus, faltas, descumprimentos, mentiras, ó Deus, pecados da imoralidade, tantos pecados, Senhor. É assim que nós estamos diante do Senhor, porque nós caímos da Tua presença, ó Deus, somos pecadores. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, baseado na Tua própria palavra. Senhor, nos diz, ó Deus, que perdoa o pecado daquele que se arrepende. Senhor, nos diz, Pai, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também para nos purificar de toda injustiça. Então, Senhor, estamos clamando agora pelo Teu perdão. Pedimos ainda, ó Deus, que nos ajude com a Tua palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, procedamos como cristãos, para que nós, ó Deus, busquemos a santidade que convém aos crentes. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso viver, na nossa, ó Deus, prestação de contas ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque sabemos que por nós mesmos não conseguimos. Nós contamos, ó Deus, com as Tuas misericórdias, contamos, ó Deus, com a Tua direção, com o poder do Teu Santo Espírito agindo em nós, Pai, para nós, ó Deus, não amarmos mais o pecado. Obrigado, meu Deus, porque sabemos também que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor nos atende segundo a Tua vontade. Consola-nos, ó Deus, alegra-nos e renova-nos, ó Deus, para a Tua glória. Prepara o nosso coração também para a Tua boa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, vamos para o momento da ceia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos ler dos versos 26 a 30. Esse texto é o último momento, um dos últimos momentos aí que Jesus está tendo com os discípulos, antes de Jesus sair e passar por tudo que Ele passou. Ele ressignifica a ceia, entrega um mandamento para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e que perdura para a igreja durante os séculos. Nós temos a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo de fazermos isso até que Ele volte.
Então vamos ler essa porção da palavra de Deus, Mateus 26, dos versos 26 a 30. Diz assim as Escrituras: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o momento em que nós, como igreja, nos reunimos em comunhão com o Senhor e uns com os outros para relembrar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar. O pão não se transforma no corpo de Cristo e o suco de uva não se transforma no sangue de Cristo. Eles permanecem como são. Mas nós relembramos, através desses elementos, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Que quando você receber os elementos nas suas mãos, que nós possamos relembrar, trazer à memória, que foi necessário o justo, Cristo Jesus, ser moído naquele madeiro em meu e em seu lugar. Todo o sangue de Jesus Cristo escorreu por aquele madeiro, diante de olhos de muitas pessoas. Muitos passavam ali e meneavam a cabeça, zombavam de Jesus, caçoavam de Jesus, e Jesus, como uma ovelha muda, foi para o matadouro. Agradou ao Senhor moer o seu filho na cruz. A nossa ofensa ela foi muito grande, de maneira tal que nada de bom que a gente faça possa nos justificar diante de Deus. Mas Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Que nós possamos então participar desse momento agradecidos ao Senhor, porque somos salvos em Cristo Jesus e somos assegurados daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Nós somos vitoriosos porque a nossa vitória, ela é a vitória de Cristo, não é a nossa. Não fomos nós que vencemos, não fomos nós que rompemos, mas foi o Senhor. E é nele que está a nossa segurança. É nele que temos que descansar. É nessa obra reconciliadora de Cristo que nos aproximou de Deus, em que deve estar o nosso coração e a gente deve descansar nisso, até o dia em que ele voltar. Então quero chamar os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Se você está aqui, é visitante, está em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, você é convidado a participar deste momento conosco. Você que é membro dessa igreja, você também está convocado a participar. Se você está na classe de novos membros ou pretende iniciar, nossa orientação é que você aguarde um pouco para que você aprenda um pouco mais, entenda um pouco mais como as coisas funcionam, para que você possa participar desse momento com entendimento, porque o nosso desejo é que você esteja conosco, participando desse momento tão ímpar que o Senhor estabeleceu para nós como igreja, para que a gente celebre até que Ele volte. Então os irmãos, irmão Toninho, a irmã Edna, estarão passando aí, entregando os elementos, e você pegue e aguarde para que a gente possa celebrar juntos para a glória do Senhor. Nós vamos participar desse momento. Diz a palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. Comamos o pão, meus irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos o cálice. Vamos orar? Nosso Deus, somos agradecidos ao Senhor, porque por meio de Jesus somos salvos, fomos removidos do império das trevas. Por meio de Jesus, o Senhor nos removeu do lamaçal do pecado. Estávamos mortos em delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, é o que diz a sua palavra.
Pela graça do Senhor nós somos salvos por meio da fé. Isso, Deus amado, não veio de nós, não nasceu de nós. O que nós apresentamos ao Senhor foi o nosso pecado, as nossas mazelas, a feiura da transgressão que cometemos contra o Senhor. E o Senhor nos veio com a sua doce graça, graça que jorrou da horrenda cruz. O Evangelho do Senhor, por meio do seu Espírito, iluminou o nosso coração, nos trouxe entendimento para que a gente compreendesse aquilo que Jesus fez na cruz por nós, mostrou a nossa indignidade. Te agradecemos também porque o Senhor nos deu fé, fé para crermos em Cristo, para crer com o coração e declarar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Se não fosse o Senhor, ó Deus, se não fosse aquilo que Jesus fez na cruz, se não é o seu Espírito, nós não estaríamos salvos. Nós não estaríamos aqui. A nossa vida, nós com certeza estaríamos fazendo qualquer tipo de outra coisa, mas não estaríamos reunidos, não seríamos um povo chamado pelo seu nome. Não saberíamos, ó Deus, o que estaríamos fazendo agora. Mas o Senhor, ó Deus, por misericórdia nos salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos livres de padecer a ira eterna do Senhor. Obrigado porque as nossas vestes de injustiças foram removidas e a justiça de Cristo foi imputada em nossa conta, sem nós termos feito nada para merecê-la. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por vir a nós com misericórdia e te agradecemos por sua graça sobre nós. Que sejamos gratos, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler os versos 15 a 17 apenas. Eu já passei por esse texto com os irmãos na série em Efésios, mas eu gostaria de meditar com os irmãos em um tema que esse texto vai nos ajudar. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria Discernindo a Vontade de Deus. Efésios capítulo 5, dos versos 5 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria e direção para compreendermos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve alguém dizer para você, e você possivelmente já ouviu alguém dizer essa frase para você, Deus tem um plano para a sua vida, o que vem à sua mente? Ao ouvir isso, você é compelido, seu coração se inclina a buscar a Deus, para que você compreenda, ou para que você descubra se existe algo secreto de Deus para você, ou isso te leva a descansar sob os cuidados do Senhor. No meio evangélico, infelizmente, quando pessoas ouvem esse tipo de frase, que ela não está errada, muitos entendem que existe um plano secreto para ela. E ela se vê então na obrigação de buscar ao Senhor, de se colocar diante de Deus para descobrir qual é esse plano secreto para a sua vida. Mas agora vamos pensar em uma outra questão. Pense em uma pessoa que acabou de passar por uma situação complicada, ela perdeu o emprego, perdeu um ente querido, uma pessoa que era do seu convívio a decepcionou, e de repente ela escuta ou ela lembra que alguém disse para ela que Deus tem um plano maravilhoso para ela. O que será que ela vai pensar? Um pensamento possível é o seguinte: se Deus tem um plano maravilhoso para mim, essa situação que eu estou vivendo não é muito boa não, esse plano do Senhor não está muito legal, ele não é um plano bom. Olha a minha situação, perdi o emprego, estou sofrendo porque alguém do meu círculo me decepcionou,
alguém que eu amava tanto faleceu, esse plano para mim não está bom. Pode ser que essa pessoa deseje crer na bondade de Deus, mas ela prefere ver as coisas acontecendo para que ela então creia. Dr. Heber Campos Júnior, no seu livro Tomando Decisão, alguma coisa assim, eu me esqueci do título, ele diz o seguinte: a consequência de quem quer vir para crer é buscar conhecer o que outrora estava velado, que aí ele faz referência a esse plano secreto. Como a Bíblia não detalha aspectos individuais da vida de cada cristão, então ele se vê impelido a buscar essa vontade de Deus por outros meios. Então, geralmente, quando no meio evangélico as pessoas escutam esse tipo de frase, elas pensam que Deus tem um plano secreto para elas e que elas precisam buscar o Senhor. Então, daí vem decepções, quando as coisas não acontecem como ela pensa que deveria acontecer. Uma coisa precisa ficar muito claro para nós: o plano de Deus para os seus filhos, sem sombra de dúvida, ele é maravilhoso. Você não vai encontrar um plano tão maravilhoso como o plano de Deus para aqueles que o pertencem. Porque o plano de Deus, ele não é baseado em te dar uma boa vida aqui, mas é um plano redentivo. O plano de Deus traz livramento pleno dos sofrimentos desse mundo, libertação total do poder do pecado, remoção de todas as fraquezas que habitam em nosso corpo, proteção e preservação de todos os perigos e percalços que passamos nesse mundo. Com isso eu quero dizer que você pode passar por enfermidade? Sim. Você pode passar pelo desemprego? Sim. Pessoas que você ama vão falecer? Infelizmente, sim. Nós vivemos sob a queda. Não estamos livres de sofrer ou de passar por essas situações. Mas isso não faz com que o plano de Deus que o Senhor tem para os seus filhos seja um plano ruim. Pelo contrário, ele continua sendo maravilhoso. Esse grandioso plano de Deus que nos alcança por causa de Cristo, que é testificado a nós pelo Espírito, infelizmente, não tem trazido satisfação a muitos crentes. Não é porque o plano maravilhoso que o Senhor tem para os seus filhos, esse plano redentivo, ele caducou, ele perdeu a beleza, ele deixou de ser formoso. Não é por causa disso. Mas é porque muitos crentes estão investindo muita força por compreenderem que o Senhor tem um plano secreto para elas. Quando falamos sobre a vontade de Deus, algumas distinções a gente precisa fazer. Por exemplo, temos a vontade preceptiva e a vontade decretiva. Quando falamos de vontade preceptiva, está relacionado aos preceitos e aos mandamentos de Deus. Por exemplo, as Escrituras nos ensinam que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Também temos na palavra de Deus o mandamento que não devemos ter outros deuses diante de nós. Esses exemplos e tantos outros ilustram para nós o que é a vontade preceptiva do Senhor, aquilo que nós temos que ler, entender e praticar. Isso é vontade preceptiva. Nós também temos a vontade decretiva do nosso Deus, que se refere àquilo que o Senhor decretou e que vai acontecer independente do cenário. Não importa se os governos vão se curvar diante de Deus, se eu e você vamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor ou não. Os decretos de Deus vão se cumprir. Não importa se as nações entrarem em guerra ou se estabelecer uma paz mundial, não importa. Os decretos de Deus vão se cumprir. Eles vão se realizar. Por exemplo, nós sabemos em Efésios capítulo 1, versículo 5, está escrito que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Nós não sabemos o tempo em que os eleitos de Deus, todos eles serão reunidos, mas isso está acontecendo. Você está aqui, se você professou fé em Cristo Jesus e tem perseverado até o dia final, você pode testificar de que você é um escolhido de Deus. Isso é decreto, isso independe. O Senhor vai cumprir.
Enquanto a vontade preceptiva do Senhor nem sempre é cumprida, porque nós nem sempre obedecemos plenamente, a vontade decretiva sempre é cumprida. A vontade preceptiva do Senhor expõe para nós o caráter de Deus e como as coisas deveriam ser e como as coisas deveriam acontecer, e elas não acontecem, porque nós estamos vivendo sob a queda e somos pecadores e não conseguimos obedecer à risca todos os preceitos do Senhor. Enquanto a vontade decretiva revela o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a maneira como Ele cuida de nós. Alguns decretos de Deus, eu acredito que é aqui que alguns crentes eles se embaraçam. Alguns decretos de Deus, na verdade, a grande maioria dos decretos de Deus, eles não são revelados e não vão ser revelados. Isso está com o Senhor. E não cabe a nós tentar vasculhar o conselho de Deus para tentar descobrir, Senhor, por que isso, por que aquilo, não compete a nós. Sabemos que Jesus vai voltar, mas não sabemos o momento. E aí tem pessoas que querem vasculhar os decretos de Deus para descobrir qual é o momento em que Cristo vai voltar. E já houve profecias ao longo da história em que as pessoas disseram, Cristo vai voltar em tanto tempo, Cristo vai voltar em tal ano. E aconteceu esse ano e Cristo não voltou. Não compete a nós procurar saber os decretos de Deus, como as coisas vão acontecer. Cristo vai voltar e nós sabemos disso, que as Escrituras nos ensinam que nós devemos viver nossa vida esperando a volta do Senhor. Cabe a nós, então, descansar na promessa de que Cristo voltará. E aí no texto que nós lemos, então, Paulo dá alguns conselhos ricos para nós. Nessas palavras que lemos aí, Paulo está expondo aos Efésios a necessidade que eles precisam e têm de viver com sabedoria. E sabedoria para Paulo, isso é interessante, está relacionado com compreender a vontade do Senhor. Se você quiser viver de uma maneira sábia, eu preciso compreender qual é a vontade do Senhor. O contexto maior da passagem nos mostra que Paulo diz que não devemos andar como nécios, como tolos, como pessoas que não têm direção, mas devemos andar como sábios. É interessante notar o contraste que Paulo faz aqui. Não viver como tolos, no versículo 15, faz paralelo com não ser insensato do versículo 17. Nesse sentido, então, viver como sábio, que está aí no versículo 15, tem paralelo com compreender a vontade do Senhor, que está no verso 17. Quando Paulo diz aos Efésios que eles devem procurar compreender qual é a vontade do Senhor, ele não está se referindo à vontade decretiva. Ele não está falando para os Efésios, olha, busque ao Senhor, para que vocês consigam descobrir quais são os decretos do Senhor que não estão revelados. Paulo está fazendo referência à vontade do Senhor preceptiva. E quando a gente faz essa distinção de vontade, nós não estamos dizendo que o Senhor tem várias vontades. É uma vontade apenas. E a teologia nos ajuda a compreender a questão de como Deus quer que nós o compreendamos. O Senhor não tem várias vontades, é uma vontade apenas. Quando nós lemos Efésios capítulos 1 a 3, majoritariamente nós temos a vontade decretiva de Deus exposta concernente à nossa salvação pelo apóstolo Paulo. A vontade decretiva de Deus concernente à nossa salvação, que Paulo trabalha dos capítulos 1 a 3, é a base cognitiva, é um alicerce para que a gente ande de acordo com a vontade preceptiva do Senhor. Paulo coloca diante dos Efésios de uma forma muito clara como o Senhor nos salvou, como as coisas aconteceram, como foi na eternidade. De dois povos o Senhor fez um por meio de Jesus Cristo. E dos capítulos 4 em diante, Paulo então vem trazendo os preceitos de como agora, nova criatura, revestidos dessa justiça de Cristo, devemos viver. É essa vontade que Paulo está fazendo referência. Conhecer a vontade decretiva de Deus, aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, quando a gente se coloca diante dela, isso nos confere segurança para vivermos aplicados na vontade
preceptiva que o Senhor revelou na sua palavra que devemos obedecer. As Escrituras nos dizem que os dias são maus e aqueles que vivem como tolos ou insensatos não são bons mordomos, porque usam ao tempo suas vidas, aquilo que tem para não edificação, e consequentemente caminham para longe do Senhor. Insensatez que Paulo está usando nesse texto que lemos é a pessoa desprovida de sabedoria. Ela não tem bom senso, ela não é uma pessoa que tem juízo. Ela simplesmente caminha segundo o seu coração. É a pessoa negligente, não age com discernimento, faz de acordo com o que pulsa dentro de si e não leva cativa ao Senhor para saber como ela deve proceder diante das coisas. Então é uma pessoa que não procura compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato, ele vive buscando compreender a sua própria vontade. E o pior é que ele estabelece seus próprios preceitos para ele se entender que ele está habilitado a fazer aquilo que está diante dele, porque aquilo já ganhou seu coração. Então ele precisa criar um mundo para ele crer que aquilo que está diante dele, ainda que seja errado, é certo, porque sacia ele de alguma forma. Isso é um insensato. Quando Paulo diz que nós precisamos compreender a vontade do Senhor, ele não está falando de algo misterioso. Não encontramos nas Escrituras ensino que nos aponta sobre a necessidade de descobrir a vontade do Senhor. Quando Paulo diz, procurem compreender, ele faz referência àquilo que está revelado. Nas páginas das Escrituras Sagradas, a vontade de Deus para o seu povo está revelado de forma bem clara. O que o Senhor espera do seu povo? Santidade. É um preceito. Procurar compreender tem o sentido de conhecer e compreender a natureza do significado de algo. Traz a ideia de discernimento. As pessoas vivem sem direção porque não têm sabedoria. Sem sabedoria não há discernimento. As pessoas podem ser até mesmo inteligentes, ter um QI acima da média. Essa busca por compreender a vontade de Deus parte da aplicação que nós precisamos ter diariamente com as Escrituras Sagradas. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer que a Bíblia explica a Bíblia. Com a vontade de Deus para nós não é diferente. Os preceitos que temos nas Sagradas Escrituras, quando nós nos aplicamos a isso nos leva a compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Essa busca que muitos crentes têm por descobrir a vontade de Deus, pode ser uma inclinação dessa pessoa para saber o que vai acontecer. É uma pessoa que quer evitar os percalços ruins da vida. Mas às vezes a gente não para pensar que quando nós entramos por esse caminho é uma busca para viver por vista. Mas o que as Escrituras nos ensinam? Que somos chamados a viver pela fé, a crer nas promessas de Deus. Então muitas vezes a gente tem o desejo de saber o que vai acontecer com o nosso futuro porque a gente quer evitar alguns percalços. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito crente, muitas pessoas por acreditar que precisam descobrir a vontade do Senhor para a sua vida, acabam entrando por um caminho embaraçoso. E esse caminho de querer perscrutar os planos e os decretos de Deus não compete a nós. Isso muito pelo contrário, causa ansiedade, preocupação, te coloca numa zona totalmente em que você não tem paz, sua cabeça não para de pensar, seus pensamentos te bombardeiam até o momento em que você vai a pique. Porque nós não nos damos conta de que a vontade do Senhor para nós está revelada. Mas cremos que existe um plano secreto. Esse caminho, meus irmãos, ele é perigoso. E a gente incorre no erro de falar para o Senhor com as nossas ações de que a vontade revelada não é suficiente. No final das contas, o desejo daqueles que querem conhecer algo que o Senhor não revelou
que não está nas Escrituras Sagradas. E o Senhor não promete nos revelar no que tange a nossa vida particular, se assim eu posso dizer, nada mais é do que um desejo nosso de ter o controle das coisas. E o Senhor não te chamou para você ter controle da sua vida. Quando nós olhamos e lemos as páginas das Escrituras, nós aprendemos que o Senhor pede a nossa vida. É na mão do Senhor que tem que estar as nossas vidas, e não nas nossas mãos. É claro que aquilo que o Senhor nos acrescenta, nós não vamos agir de maneira errônea. Devemos ser bons mordomos, devemos cuidar bem daquilo que o Senhor está nos dando. Mas a gente não deve tomar posse daquilo que o Senhor está nos dando como se aquilo fosse a âncora da nossa vida. E a gente não aproveita das bênçãos do Senhor. E a gente, ao invés de promover o reino de Deus, a gente promove o nosso próprio reino. E o nosso próprio reino, meus irmãos, traz malefícios a nós e ao nosso próximo. Ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, à sua mãe, ao seu pai. O fato de Deus ter um plano não significa que Ele vai dizer para nós. Não podemos nos esquecer de Jó. Jó passou por tudo que ele passou e o Senhor não disse a razão. Jó passou dessa vida para a eternidade, ele não soube porque ele sofreu. Nós sabemos porque hoje está escrito aí na palma da sua mão e na palma da minha mão. Mas Jó não soube. Devemos ir pelo caminho em sermos aplicados à obediência, àquilo que já está revelado. Em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essa é a palavra de Deus para nós, meus irmãos. A palavra de Deus que é para nós está revelada nas páginas das Sagradas Escrituras. É importante ressaltar que Deus nos ajuda nas tomadas de decisões que precisamos fazer. E esse ano nós vamos ter que tomar várias decisões. Talvez você já começou o ano tomando decisões difíceis. Talvez o seu ano já começou de uma forma amena, mas espere que vai chegar momentos mais agudos. Mas o Senhor nos ajuda. Mas é importante que a gente confie na vontade decretiva do Senhor. Entretanto, quanto mais próximos das Escrituras nós estivermos, mais discernimento iremos ter para saber se tal situação que vai se colocar diante de nós é algo da vontade de Deus ou não. Em muitos casos em que precisamos tomar uma decisão, possivelmente, meus irmãos, não vai haver um sinal do céu para você saber se é do Senhor ou não. Talvez você vai querer fazer igual Gideão, colocar lá o algodão para ele amanhecer molhado no outro dia. Talvez isso não vai ter tempo para isso. E olha que quando Gideão passou por isso, o Senhor já tinha revelado o que o Senhor queria dele. E o Senhor trabalha a incredulidade de Gideão, para falar a verdade. Às vezes não vai haver um sinal do céu. Por exemplo, temos a história de Ester nas Escrituras, onde o povo de Deus foi sentenciado à morte. E Mordecai troca mensagens com Ester. Uma atitude precisava ser tomada. Deus não disse o que deveria ser feito. A palavra de Deus na história de Ester não mostra para nós. De Deus falando para Mordecai ou para Ester: olha, reúna o povo para que eles jejuem, para que eles orem, e eu vou agir em tantos dias. Não teve isso. Nós lemos no livro de Ester o seguinte: então Ester capítulo 4, dos versos 15 e 16, lá está escrito: então Ester pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois
irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Qual é a segurança que ela tem aqui? Não teve sinal. Foi necessário uma ação. E a primeira ação dela foi se colocar diante de Deus. As muitas dúvidas sobre como nós devemos proceder em certas situações, e aqui, meus irmãos, a gente precisa ser sincero conosco mesmos diante de Deus. Muitas das dúvidas que temos parte da nossa falta da aplicação às Escrituras Sagradas. Não está errado nós termos dúvidas diante das questões que são colocadas diante de nós, em sabermos se é da vontade de Deus ou não. Contanto, mais a gente não pode viver estacionados em relação à vontade revelada de Deus para nós. E aqui eu acredito que essa é a maior dificuldade para nós, a aplicar as Escrituras Sagradas nas decisões que precisamos tomar. Em certos momentos, será preciso que a gente assuma algum tipo de risco para a glória de Deus, como Esther fez. É digno de nota que sempre precisamos avaliar a real intenção de nossos corações. Por que estamos decidindo da maneira que estamos decidindo diante das questões que são colocadas diante de nós? No caso de Esther, alguma coisa precisava ser feita. Mas a gente sabe também que nós podemos entrar no caminho em que invertemos as coisas. Um exemplo muito claro: uma pessoa quer um carro e o valor desse carro extrapola a sua renda. E ela está com dúvida se ela compra aquilo ou não. E o desejo do coração dela é adquirir aquele bem. Mas ela não pode, porque não cabe na renda dela. Então o que ela faz? Ela cria algo. Aí parece que as condições melhoram. Talvez as parcelas aumentem. E ela decide, então, isso vai caber no meu bolso. E ela compra. E aí passa o tempo e ela não consegue arcar. E ela perde o carro. E ela vai dizer: será que Deus errou? Vai colocar a culpa no Senhor. O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso coração? Que ele é enganoso. Nós precisamos conhecer as Escrituras, a vontade preceptiva de Deus revelada a nós. A vontade revelada nas Escrituras de Deus a nós revela o caráter de Deus. Deus revela na sua palavra o que Ele espera de nós. E quanto mais a gente investe tempo nas Escrituras, em conhecer a vontade de Deus, a própria palavra de Deus vai nos ajudar a aplicar esse conhecimento em toda e qualquer tomada de decisão. A vontade de Deus que se revela em seus preceitos, que é a compreensão que Paulo está pedindo que os efésios se esforcem, que todos nós precisamos também compreender. Em certos momentos nós vamos ter que assumir algum tipo de risco e depender de Deus, sem termos a certeza de como as coisas vão ocorrer. Como foi no caso de Esther. Mas a gente não pode ser negligente em relação às Escrituras, meus irmãos. Nós precisamos aplicar o conhecimento de Deus em nossa vida diária. A palavra de Deus está revelada a nós, está na minha e na palma da sua mão, em nosso idioma, nós podemos lê-la, nós podemos meditar nela, conhecer o conselho de Deus para nós. E quanto mais a gente se expõe à palavra de Deus, mais as reais intenções dos nossos corações são reveladas. Esse exemplo, por exemplo, que eu dei do carro, a pessoa, ela acha que aquilo vai ser bênção para ela, mas talvez a real intenção do coração dela seja estar no mesmo patamar que as pessoas que ela admira, mas ela não pode. Aí revela-se a falta de contentamento naquilo que ela tem. E aí, meus irmãos, isso também reverbera em ingratidão àquilo que Deus está dando a ela. Por isso que a palavra de Deus precisa estar diante de nós, porque os desejos reais do nosso coração, eles são colocados para fora. E talvez muitos de nós não queremos lidar com a realidade de que talvez o nosso coração, ele seja egoísta,
ele seja orgulhoso. Mas talvez sejamos esse tipo de pessoa. E a palavra de Deus, ao revelar essas coisas para nós, ela é ruim? Não! Ela é excelente. Porque isso nos livra de tomar decisões erradas. Preserva as pessoas com quem nós andamos, preserva as pessoas com quem amamos, preserva a mim e a você. Quanto mais compreendemos a vontade do Senhor, revelada em seus preceitos, as perguntas do tipo que muita gente faz hoje, será que isso é pecado? Será que devo amar o meu inimigo? A palavra de Deus já diz que você tem que amar. Será que Deus vai me perdoar se eu me juntar com meu namorado? Será que tem problema se eu colocar um 0 a mais lá no meu imposto de renda, porque está chegando o tempo? Essas coisas, meus irmãos, a palavra de Deus já diz para nós como devemos proceder. Se temos dúvidas, os nossos músculos teológicos, eles estão flácidos, porque a palavra de Deus está revelada. Essa busca pela vontade secreta de Deus revela muito da nossa preocupação em querer saber o futuro. E aí a gente corre no erro também de tratar a vontade de Deus como se fosse um horóscopo. A gente se coloca diante de Deus e fala assim, como vai ser o dia de trabalho do Paulo? É como o horóscopo trabalha. Como as pessoas que acreditam em signos trabalham. O seu dia hoje vai ser muito bom. Olhe para o espelho. Declare coisas boas sobre a sua vida. Saia da sua casa vestido de amarelo. E às vezes a gente trata a palavra de Deus da mesma forma. Ao invés de vivermos em busca dessa vontade secreta, devemos ser aplicados à piedade. Isto é, conhecer as Escrituras e obedecê-la para que possamos, dia após dia, ser parecidos com Cristo. Para que os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa vontade sejam mais parecidos com Jesus Cristo. Quando o nosso desejo é o mesmo que o do Senhor, nós o agradamos e o Senhor tem prazer em satisfazer esse desejo, porque esse desejo está de acordo com a sua vontade. Você não vai encontrar na página das Escrituras a palavra descobrir a vontade divina. Ela está revelada, meus irmãos. Deleite-se naquilo que está revelado. Se coloque, se submeta ao que está revelado. Aí então, todos nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é como um labirinto, onde você entra em um caminho e existe vários becos sem saída, e você tem que descobrir para onde você tem que ir, então, para descobrir aonde é a vontade de Deus para você. Não é assim. Nós dificultamos as coisas, nós colocamos confusão nas coisas. Quantas pessoas deixam igrejas boas e saudáveis, porque ouviu dizer que em lugar tal tem fulano de tal que revela coisas, e abandona a palavra de Deus e vai atrás de revelação. Mas a revelação está diante de nós. Por que então não nos aplicarmos a ela? Essa crença de que nós precisamos descobrir a vontade de Deus atrapalha a vida cristã. Traz desânimo e até mesmo decepção. Muitos, por desejarem saber essa vontade de Deus, que dizem essa vontade secreta, nutrem em seus corações o desejo de agradar o Senhor, e até um desejo saudável. Querem não pecar contra o Senhor. Mas não devemos viver como se quiséssemos vasculhar os decretos de Deus, que é pertinente a Deus. Abandone esse caminho se você está investindo o seu tempo nisso. Não queira. Nós fomos salvos e justificados por Cristo para vivermos pela fé. Praticar o que está revelado e crer que o Senhor cuidará de nós em todas as coisas. Deus tem um plano maravilhoso para os seus filhos, sem sombra de dúvida. Mas erramos quando não compreendemos a vontade do Senhor revelada nas Escrituras Sagradas. Essa não compreensão muitas vezes nos leva a pensar
que a vontade não nos leva a pensar na vontade de Deus como questões não morais. Por exemplo, onde vamos morar? Onde vamos estudar? Onde vamos trabalhar? Claro, meus irmãos, que Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. A própria palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Senhor não saiba. Toda a nossa vida é importante para o Senhor. Isso mostra para nós o como o Senhor é poderoso. Com certeza, muitos fios de cabelo caiu do seu cabelo ou da sua barba. Você talvez nem consiga contar, mas o Senhor sabe exatamente quantos tem lá no chão da sua casa. Esse Deus é poderoso, meus irmãos. Esse Deus é maravilhoso. E a gente teima em não descansar nas promessas de Deus. A gente teima em não viver de acordo com a vontade de Deus e queremos fazer o que é nosso. Como não confiar num Deus que conhece até mesmo o fio de cabelo que cai da sua cabeça? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo vai cair da sua cabeça amanhã. O Senhor conhece tudo o que se passa conosco. Contudo, quando nós olhamos para as Escrituras, essas questões ainda que importantes, onde você vai morar, onde você vai estudar, onde você vai trabalhar, elas não são questões fundamentais. Quando lemos o texto de Efésios e vemos Paulo ensinando que os crentes devem compreender a vontade do Senhor, essa compreensão é para que vivam de maneira santa, que sejam fiéis, que deem bom testemunho, que sejam amorosos, que cresçam na fé, que sejam mais parecidos com Cristo, que levem o reino adiante, que sejam testemunhas do Senhor. Se você vai escolher ser médico, advogado, político, isso não é uma questão fundamental. Não vamos encontrar resposta nas Escrituras Sagradas sobre qual carreira queremos seguir. Você não vai encontrar isso nas páginas da Palavra de Deus. Mas temos direções a seguir que nos fará compreender a vontade de Deus. Por exemplo, se você deseja ser um médico, você vai estudar para ser médico. Mas você tem na Palavra de Deus o ensino de que o aborto é proibido. Não é da vontade do Senhor. Então você, como médico, não vai concordar com essa prática e hoje em dia o povo quer liberar. Se você é um advogado, você não vai recorrer à mentira para livrar o seu cliente de possíveis punições. Você vai se colocar com a verdade, porque o Deus que você serve é o Deus da verdade. Se você é um político e você quer seguir carreira política, você não vai usar a sua língua para difamar as pessoas. A Bíblia nos ensina que a nossa língua não deve ser usada para isso. Então a gente entende que as Escrituras, por mais que ela não discorra em determinadas situações, há preceitos que podemos olhar para ela e aplicar naquilo que queremos seguir. Em cada situação de nossas vidas, não devemos agir sem cautela. Temos que tomar cuidado também com o excesso de passividade. Os extremos nunca são saudáveis. O que tem pressa em fazer as coisas se sente autossuficiente, enquanto passivo demais alimenta o desejo de ter o controle de tudo em suas mãos. Entretanto, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para realizar, que possamos olhar para a vontade revelada do Senhor e aplicar. Aonde você trabalha, meus irmãos, olha para as Escrituras e aplica os preceitos da palavra de Deus lá. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A necessidade de saber o que vai acontecer no futuro também torna o crente obcecado. E a vontade revelada do Senhor não é mais satisfatória a esse crente que, de qualquer forma, quer descobrir essa vontade secreta. Parece, meus irmãos, que aquilo que está na palavra de Deus, que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não traz a nós confiança. Você vive ansioso pelo dia de amanhã? O Senhor diz que estará com você todos os dias até a consumação do século. Você está com medo?
Senhor diz para você que o Senhor estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não se preocupe. Não coloque no seu coração coisas que não competem a você. Descanse na vontade de Deus. Aplique a vontade de Deus revelada na sua vida. Isso vai te trazer paz. Isso vai te conduzir pelo caminho da sabedoria. Como crentes em Jesus, fomos chamados para um caminho de longa obediência e confiança na providência de Deus. Você já parou para pensar o quanto o Senhor providencia as coisas na sua vida? Olha para a sua despensa, por exemplo. Você tem o que comer. Quando você abre o seu guarda-roupa, você tem o que vestir. Você tem o que calçar. A providência diária do Senhor está te alcançando todos os dias. E nós devemos ser gratos por isso. A palavra de Deus está se cumprindo diante de nós. Kevin Young, em seu livro Faça Alguma Coisa, ele diz o seguinte: precisamos viver nossa vida crendo que todos os nossos planos e estratégias estão sujeitos à vontade imutável de Deus. Portanto, devemos ser humildes quando olharmos para o futuro, pois nós não o controlamos, Deus o controla. E devemos olhar para o futuro com esperança, pois Deus o controla, nós não. Reconheço que muitos ensinos afirmam que precisamos descobrir a vontade de Deus. E muita gente já tomou decisões que não foram muito boas. Outras pessoas deixaram de decidir, pois esperaram sentir alguma coisa para então agir. Entretanto, meus irmãos, a vontade de Deus para os seus filhos, ela é muito simples. Ela é muito clara. A vontade de Deus para nós, ela não é confusa. Não é um labirinto. Essa confusão acerca da vontade de Deus, de que em tudo Ele vai nos dar um sinal, pode nos levar a agir de uma forma muito passiva. Ou essa pressa demais pode nos levar a fazer coisas que não era para a gente fazer. Quantas vezes nós assumimos coisas para nós que nós não deveríamos assumir e carregamos cargas que não deveríamos carregar. Isso interfere em casamentos, famílias, trabalhos, estudos, até mesmo no serviço à igreja, na nossa comunhão uns com os outros. A vontade de Deus que devemos compreender nos ensina que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É o que está escrito. E o que temos buscado em primeiro lugar? Ser bem-sucedido, talvez. Estamos muito preocupados qual será a nossa ocupação, o que vamos fazer no dia de amanhã. Abrimos mão, às vezes, do cuidado do Senhor, que é diário, que é constante. Todos nós precisamos viver com essa disposição de viver para Cristo e morrer para nós mesmos. Amanhã será um novo dia, e o que é esperado de nós? Viva para Cristo e morra para você mesmo. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Descanse na providência do Senhor. Aplique o conhecimento de Deus revelado nas Sagradas Escrituras em todas as áreas da sua vida. Peça a Deus sabedoria para aplicar o mandamento do Senhor nas diversas situações em que você tem que lidar. E o Senhor te dará, meus irmãos, sabedoria. Muitos também têm o conceito de que as coisas deram certo porque era da vontade de Deus, mas se as coisas derem errado, não era da vontade de Deus. E aí a gente corre no erro também de atribuir culpa ao Senhor. Ah, não deu certo, o Senhor é o culpado. Eu fiz acreditando que o Senhor ia fazer as coisas darem certo. Não, meus irmãos. Nem sempre quando as coisas dão errado, porque era a vontade de Deus, foi porque você decidiu. Seu coração se inclinou de uma forma egoísta. Você deu ouvido ao seu próprio orgulho, você decidiu, deu errado. Nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. Por isso que a gente precisa se colocar com sinceridade e verdade diante da palavra de Deus. Porque se você realmente quiser se conhecer, a palavra de Deus vai te mostrar. A primeiro momento você não vai gostar de ver quem você é de fato. Mas isso vai ser bálsamo. A palavra de Deus, ela te fere, ao mesmo tempo, ela te cura. Muitas decisões que tomamos
foi pelo nosso próprio desejo, que não condizia com as Escrituras. Então nós não temos que responsabilizar o Senhor, responsabilizar a igreja. Ah, minha vida está desse jeito porque a igreja não me visitou, porque os irmãos não me amam, porque os irmãos não me abraçou. Não é, meus irmãos. A gente tem que assumir a responsabilidade das nossas ações. O que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo? Devemos congregar. É preceito. E o que fazemos? Fugimos, nos escondemos. O Senhor dá dons à sua igreja. E qual é o preceito do Senhor para a igreja que Ele dá dons? Sirvam uns aos outros. O que a gente faz com o dom? O que você faz com o dom que o Senhor te deu? Está revelado, meus irmãos. Ah, eu não vou servir a igreja porque os irmãos são folgados. Pensamento errado. Você está se colocando numa posição de juiz. E nós estamos fazendo isso não olhando para a ótica da cruz, porque Cristo Jesus verteu o sangue dele por você. Você era indigno como o seu irmão que você chama de folgado. Percebe como as Escrituras elas são claras e a gente não se dá conta. E a gente vive nessa frenética busca de qual é a vontade do Senhor para mim, o que o Senhor quer que eu faça, será que o Senhor quer que eu seja advogado, um médico, um professor, o que o Senhor quer de mim? Está revelado. Se você quer ser um profissional de TI, vá. Se você quer ser médico, estude. Se você quer ser advogado, seja. Se você quer seguir carreira política, siga. Mas olhe para a palavra de Deus. Se você quer ser um pastor, seja. Mas olhe para a palavra de Deus. Siga os preceitos do Senhor. E o Senhor vai te dar sabedoria. Muita confusão acerca da vontade de Deus ocorre porque a gente não segue o conselho de Paulo. Ao invés de a gente procurar buscar compreender a vontade revelada, o que a gente quer? A vontade secreta. Senhor, será que tu tens uma fortuna para mim? Será que o Senhor tem uma casa própria para mim? Talvez você nunca vai ter casa própria. Talvez você vá morar de aluguel a vida inteira. Seja grato ao Senhor por isso. Tem um teto sobre a sua cabeça. Dê graças a Deus. Senhor, com quem eu devo casar? Com o que eu devo fazer? Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor, meus irmãos. Olhando para esse texto de Efésios, mais para frente, Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, do Senhor para nossas vidas e que a gente precisa compreender e viver na vida diária é a santidade, como eu disse no início, para que a gente viva de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, lá está escrito, Paulo orando pelos colossenses, ele fala o seguinte, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lucas, uns dias atrás, pregou aqui para nós, que precisamos conhecer ao Senhor, crescer em graça, em conhecimento diante de Deus. Então Paulo está orando que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Devemos buscar, meus irmãos, a vontade revelada, está aqui. Você não precisa de uma revelação maior do que a palavra de Deus. Se nós estamos passivos demais, ou se estamos acelerados demais, volto a dizer, os nossos músculos teológicos estão flácidos. A gente precisa se exercitar na palavra de Deus. Gostaria de trazer algumas aplicações aqui para encerrar. E a primeira coisa, então, que eu digo aos irmãos, para nós aqui, não invista tempo em querer descobrir a vontade de Deus. Investe tempo em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Investe tempo em fazer a vontade de Deus. Essa vontade preceptiva que está revelada nas Sagradas Escrituras. A responsabilidade para crescer em graça e conhecimento é minha e é sua. Por que você sabe fazer o que você faz nas suas ocupações? Por que você conhece uma receita de coure salteado? Por
Por que você faz bem nas suas ocupações no seu trabalho? Porque você conhece, você leu. Você entendeu como as coisas funcionam. Nós precisamos ter a mesma aplicação na palavra de Deus. Ler, meditar, entender, pedir a Deus graça para compreender como devemos aplicar aquilo em nossas vidas. A direção que Deus quer de nós está revelada nas Sagradas Escrituras. Segundo lugar, as Escrituras nos concedem preceitos sobre como devemos dirigir nossas vidas em todas as situações. Às vezes tem situação que não é certo e errado. Qual faculdade você vai cursar? Onde você vai morar? Entre outras questões. E nesse sentido, eu uso as palavras do Dr. Heber Campos Júnior para trazer algumas questões aqui que você pode fazer em determinadas situações para saber como você tem que proceder. Por exemplo, quando você estiver diante de alguma questão que você precisa decidir e você não sabe se é da vontade de Deus ou não, pergunta primeiro, é lícito? É uma coisa correta? Quando a gente lê 1 Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 10, Paulo proíbe os cristãos de participar de festas religiosas pagãs, pois não seria bom que eles fossem participantes de coisas que remetem à idolatria. Toda e qualquer situação que seja lícita não é uma opção viável para o cristão. Então pergunte se é lícito. Você encontra isso lá em 1 Coríntios 10, dos versos 14 a 22. A outra questão que você pode levantar para você, é benéfico para você? É algo que convém, é algo que edifica ou é escravizante? Muitas coisas não são erradas, mas elas não vão promover edificação. Às vezes o emprego, por exemplo, pode trazer a você um aumento de ganhos em que você vai assistir a sua família melhor financeiramente, mas vai minar o seu tempo com a sua família, vai minar o seu tempo com Deus. Isso vai, com certeza, te enfraquecer na sua vida diária. E o perigo de você ir pelo caminho do mundo é muito grande. Então não convém, dependendo da situação. É interessante que o Weber, no seu livro, depois eu posso até compartilhar o título com os irmãos, ele fala de um testemunho dele, que ele foi estudar nos Estados Unidos, e ele tinha um companheiro de estudo em que esse irmão ele ia muito bem nos estudos. E tanto os professores como ele incentivou esse irmão a continuar os estudos para conseguir graus maiores, mestrado, doutorado e coisas do tipo. Ele não queria, porque ele sentia desejo de pastorear, então ele volta para o Brasil para pastorear a igreja. Estudar é uma coisa boa, mas ele entendeu que para a edificação dele era necessário ele voltar e pastorear uma igreja. Então tem coisas que não vão ser certo nem errado, mas você precisa aplicar o preceito da palavra de Deus para você entender se aquilo vai ser escravizante, se vai edificar, se convém ou não. Dependendo da sua resposta, abandona. Puxa, vai me trazer muitos bens, vai me trazer um ganho, mas talvez aquilo não é lícito. Talvez aquilo é dinheiro sujo. Talvez a pessoa que você está negociando fez coisas erradas, quer te usar como um laranja, por exemplo. Quando você lê lá 1 Coríntios 6,12 ou 1 Coríntios 10,23, lá está escrito que nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Levante outra questão, é útil para as outras pessoas? Paulo também lá em 1 Coríntios 10 faz referência à carne que era vendida no mercado dos coríntios, e antes dela chegar no mercado, ela era sacrificada a ídolos. O que Paulo diz para eles? Olha, se você estiver diante de pessoas que entendem que isso daí é errado, não faça. Mas se você está diante disso e não tem ninguém que desabone, então você pode comer. Porque todo alimento é consagrado ao Senhor, é do Senhor. E você pode também levantar a questão, glorifica ao Senhor? 1 Coríntios 10,31 diz que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. O que está diante de você glorifica a Deus ou glorifica você mesmo? Todas essas perguntas e tantas outras, meus irmãos, a gente pode se fazer diante de situações. Isso que estou para decidir é um desejo do meu coração, no sentido de que eu quero me igualar às pessoas, ou isso eu estou fazendo porque eu vou assistir melhor a minha família, eu vou servir melhor o Senhor, isso vai me ajudar em determinadas situações.
glorifica a Deus? Termino, meus irmãos. Essas perguntas não se esgotam com isso, são apenas sugestões para que a gente possa pensar. Termino com uma terceira aplicação. E a sabedoria para Paulo, no texto que lemos, é compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos de sabedoria e habilidade para aplicar os preceitos do Senhor em nossa vida diária. Precisamos crescer em graça e conhecimento diante de Deus para saber aplicar os preceitos do Senhor em cada situação particular de nossas vidas. A rota, então, ela precisa ser mudada. Não temos que descobrir a vontade de Deus. Precisamos compreender a vontade do Senhor diante de tudo aquilo que acontece conosco. Portanto, se aplique a buscar a Deus e pede a Deus sabedoria para que você honre ao Senhor em todos os seus caminhos, para que você viva em santidade e para que em todas as questões que você tem que lidar, você compreenda qual é a vontade do Senhor e como você deve agir. Está revelado, meus irmãos. Então, que eu e você possamos nos debruçar aquilo que está revelado e pedir a Deus graça para vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, queremos louvar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. E pedir a Ti, Deus amado, clareza e discernimento. Ao Senhor pedimos sabedoria. Ó Deus, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor deu significado a tudo que foi criado. Tudo que, ó Deus amado, está no seu devido lugar foi o Senhor que criou. O Senhor é um Deus sábio, é um Deus inteligente. O próprio escritor de Provérbios diz que a inteligência, a sabedoria e o discernimento vêm do Senhor. Então, que Deus possamos buscar no Senhor como nós devemos agir. A sua vontade não é um labirinto, ela não é uma vontade secreta, ela está revelada. Não devemos viver para descobrir qual é a sua vontade, mas devemos viver para cumprir a vontade do Senhor que está a nós revelada. Então, que a gente se debruce na sua palavra, busque, Deus, entender o que o Senhor está dizendo a nós e nos dê sabedoria para que a gente aplique o conselho do Senhor nas mais diversas situações que estão diante de nós e que vão se colocar diante de nós. Deus, que em tudo possamos agradar ao Senhor. Ó Deus, que em tudo o Senhor nos dê sabedoria para vivermos nas situações mais desafiadoras, como também naquelas mais tranquilas. Seja conosco, nos ajude, Deus amado, a entender nossas vidas. Não nos deixe viver segundo os nossos desejos. Cuide de nós, Senhor, para que a gente não dê ouvidos aos desejos enganosos do nosso coração. Ajuda-nos a perceber se há orgulho, se há arrogância, se há altivez. Deus, se queremos nos parecer com esse mundo. Deus, dá-nos graça para que vivamos em santidade, para que Cristo cresça em nós, para que sejamos parecidos mais e mais com Cristo, para que o reino do Senhor e a sua justiça possamos buscar, para que sejamos de fato luz nesse mundo e sal nessa terra. Ó Deus, que o Senhor seja conosco. E nos ajude, Deus, a descansar na sua providência, na sua vontade e a viver, Deus amado, de maneira que o seu nome seja glorificado. No nome santo de Jesus, nosso